Olá, a paz do Senhor Jesus, e estamos iniciando mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina, programa Escola Dominical em Seu Lar. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordeno a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville. E lembrando também que o nosso pastor presidente é o pastor Sérgio Melchior, que também é o vice-presidente da CIADESP. E hoje temos conosco, com muita alegria, os nossos companheiros, pastor Domingos, que é pastor setorial do setor de número 21, e está conosco, e também um dos integrantes do nosso discipulado aqui em Joinville, departamento de discipulado, e também o pastor Ricardo dos Santos, que é o segundo coordenador do discipulado aqui em Joinville. E neste momento eles estarão fazendo a sua saudação. Com muita alegria eu quero cumprimentar a todos os amados e queridos irmãos que sempre estão assistindo às pré-aulas da nossa EBD de nossa cidade. E é uma alegria estar aqui mais uma vez nessa programação, junto com o pastor Josias, que é o nosso coordenador do Departamento da Escola Bíblica Dominical, aqui de Joinville. Também junto com o pastor Domingos Moura, companheiro de ministério, que trabalha junto conosco também no Departamento de Discipulado aqui na cidade de Joinville. Uma honra, uma alegria estar aqui para compartilhar com você, professor, você aluno da IBD, verdades da Palavra de Deus e os valores do reino, que é o tema desse trimestre que está sendo trabalhado. Alegria, pastor Josias, estar aqui nesse momento para compartilhar com nossos amigos, com nossos irmãos, sobre a lição da Escola Dominical. Alegria estar junto com o pastor Ricardo, nosso coordenador do discipulado. Alegria poder saudar todos os irmãos, todos os ouvintes. Estarão agora, então, compartilhando conosco essa lição, sabendo, irmãos, de antemão, que o saber da palavra nos liberta, o saber da palavra nos aproxima mais de Deus. Então, razão pela qual dizemos a alegria de estar aqui para tratarmos da Escola Bíblica Dominical nesse momento. Muito bem, então nós vamos para o nosso ensino, nosso estudo, neste domingo, dia 5 de junho de 2022, e a lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. Como é bom saber que debaixo da proteção de Deus, nós temos a maior segurança. E o nosso texto áureo está em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 15, que nos diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha só, então a riqueza é algo bom, né? Quem que não gosta de ter bens materiais, ter uma vida abastada? Todos realmente procuram correr atrás de viver uma vida tranquila aqui. Porém, nós sabemos que ela não tem garantia nenhuma. A riqueza não nos garante, não garante muitas vezes a saúde, não garante a vida. Agora, Deus, Ele nos garante todas as coisas. Já a nossa verdade prática nos diz assim: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Vai ser uma lição maravilhosa. Ela está baseada no capítulo 6, versículo 19 ao 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, porque estamos estudando do capítulo 5 até o 7 sobre as bem-aventuranças, e esses ensinos têm trazido realmente um reforço espiritual para cada um de nós, para se mantermos aqui neste mundo, saber como administrar a nossa vida. E como sempre, né, as nossas lições, o comentarista coloca alguns objetivos para que o professor alcance no final da aula, como também o aluno. E podemos ver que o objetivo número 1 é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo objetivo é descrever a idolatria ao dinheiro, fazer do dinheiro, né,
um Deus para si, achar que ele, com o dinheiro você compra tudo, faz tudo, adquire tudo, e não é bem assim. E demonstrar a quietude espiritual em Deus. São objetivos maravilhosos para serem alcançados nesta lição tão importante que estaremos estudando. Na lição deste domingo, veremos então que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Isto é muito importante. E precisamos então ser vigilantes, pois o apego aos bens materiais, aos bens terrenos, nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor que provê as nossas necessidades. Tem pessoas que se apegam tanto às coisas deste mundo, que a gente muitas vezes até usa o termo brincando, né? A trombeta de Deus vai soar e o camarada estará tão arraizado aqui que não vai conseguir subir. Então, olha, queridos, é bom a gente trabalhar, ter o sustento, administrar a família, né? Mas saber que as coisas deste mundo vai ficar tudo. Daqui a pouco nós estaremos com o Senhor e tudo que você adquiriu, né, vai ficar aqui. Então, não se apegue não. Tenha o melhor carro, tenha a melhor casa, use as melhores roupas dentro das tuas possibilidades, mas que nada disso venha segurar você nesta terra, porque o céu vai ser muito melhor. Vamos então com o primeiro tópico da nossa lição, que tem como título Riqueza do céu e riqueza da terra. Dentro deste tópico temos subtópicos 1, que fala uma conciliação impossível. Segundo tópico, subtópico diz tesouros da terra e tesouros no céu. E o subtópico número 3 diz o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Muito bem, meus amados irmãos, quando estamos tratando deste assunto, riquezas do céu e riquezas da terra, esse primeiro subtópico ele já denuncia que não há conciliação entre o nosso coração está dividido entre riquezas do céu e riquezas da terra. O próprio Jesus, ele quando veio a esse mundo, ele sofreu a tentação lá no deserto e Satanás ofereceu todos os reinos deste mundo. Mas Jesus, ele sabia que os reinos dessa terra são passageiros, são perecíveis. E a proposta do homem que passa pelo novo nascimento é adorar a Deus. E Jesus deixou isso muito claro, que todo aquele que nasce de novo, ele busca as coisas de cima e não as coisas que são daqui. Jesus nunca disse que o diabo era senhor, também nunca disse que César era senhor. Mas quando tratou da riqueza, Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, denunciando que a riqueza, ela se torna senhor, ela subjuga aqueles que se inclinam para a riqueza. E uma vez que somos subjugados pela riqueza, nos tornamos escravo da riqueza. Mas aqueles que passam pelo novo nascimento foram comprados por bom preço, foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E Ele é o Senhor da nossa vida. Então, o dever do crente é buscar as coisas do céu, buscar os tesouros do céu, e não buscar os tesouros dessa terra. Você nunca vai conseguir agradar o teu coração com as riquezas dessa vida e ao mesmo tempo desejar agradar a Deus. Ou há de odiar um e amar outro, do caso contrário não há possibilidade. Seguindo o subtópico do número 2, tesouros da terra e tesouros do céu, Jesus ele rejeitou
o ensinamento dos fariseus de que a riqueza era sinônimo de aprovação divina. E Jesus traz os elementos que eram sinônimos de riqueza nos seus dias do seu ministério: vestimenta, metal precioso. Quando o Geazi, ele foi contrapor o pensamento do seu senhor, o profeta Eliseu, indo atrás de Naamã para requerer aquilo que Naamã tinha trazido de presentes para o profeta, ele pede, além de metais preciosos, ele pede 2 vestimentas. E essas vestimentas eram tidas como um bem precioso, em que a pessoa, em vez de usar, guardava para satisfazer o seu coração, que tinha esse bem precioso, mas a traça, ela corroía. E quando se pensava em usar, já não existia mais, ou já estava extraviado, já estava deteriorado pela traça que corroía, trazendo assim o egoísmo do coração, né, a mesquinhez do coração, de desejar guardar aquilo que não se pode guardar. E quando Jesus também usa o exemplo daquilo que se corrói, geralmente a gente se volta para o metal, mas também se tinha como bem de riqueza os grãos que se guardavam. Quando se faziam celeiros para guardar os grãos, e a palavra no original, que traz a ideia de corrosão, era também o mofo, que fazia com que os grãos, com o passar do tempo, perdia a validade e perecia, por causa de um coração egoísta. Então, sinônimo de riqueza não significa sinônimo da aprovação de Deus. O que Deus nos dá, nós também devemos repartir. Esse é o melhor investimento para alcançar tesouros no céu. E, continuando o subtópico do número 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? O cristão, ele precisa entender que ganhar bem através do trabalho, através do seu esforço, ter riqueza através da bênção de Deus não é pecado. Contanto que essas bênçãos que você recebe da parte de Deus e a riqueza que você alcança através do trabalho, você venha desfrutar com um coração liberal. A previdência também não é um pecado, pois a própria Bíblia ensina que as formigas, elas se precavêm no verão, acumulando alimento para o inverno. O que o Senhor está denunciando aqui é a mesquinhez. É quando se acumula a riqueza para guardar. E nessa vida, tudo perece, tudo fica. Ninguém tem um caixão com gaveta. Ninguém perece, ninguém é sepultado aonde o caixão que leva o corpo, ele obtém gavetas para guardar os seus tesouros. Não, tudo perece por aqui. Por isso é importante que nós, salvos, crentes em Cristo Jesus, que nascemos de novo, tenhamos sabedoria e saibamos usar essa mordomia das riquezas que Deus coloca na nossa mão para repartir, para abençoar. Por isso a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Muito bem, então passamos a este primeiro tópico da nossa lição sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. Uma conciliação impossível, você não pode de jeito nenhum, né, querer amar os dois. Você vai se dedicar a um ou ao outro. E aqui neste segundo tópico aqui, foi muito bem explanado, tesouros da terra e tesouros do céu. E podemos ver aqui que os fariseus, eles queriam medir a espiritualidade pela riqueza das pessoas.
e pastor Ricardo, parece que ainda hoje em dia existe, né, líderes que também trabalham neste sentido de que alguém que é abençoado por Deus, que tem muita riqueza, é porque tem uma afinidade maior com o Senhor, como também alguém que fica doente, atribui a doença com a questão só do pecado da pessoa. Claro que no original, né, todas essas coisas veio consequência do pecado, mas existem pessoas que ficam trabalhando ainda isso, né, para que as pessoas venham a juntar tesouro e assim estarão demonstrando que estão com uma afinidade, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Pastor Josias, foi muito bem pontuado pelo senhor essa ideia que as pessoas têm errônea da aprovação divina pelo acúmulo de riqueza. Não, a aprovação divina é quando você administra bem essa riqueza para abençoar o reino de Deus, para investir no reino de Deus. Se você olhar lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 17, Paulo diz assim: não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Ele tinha recebido as dádivas dos crentes lá de Filipos, que estavam investindo no seu ministério financeiramente. E Paulo estava dizendo: olha, eu não estou procurando aqui o dinheiro que vocês enviam, eu não estou procurando aqui os presentes que vocês enviam na forma de valores monetários. Não, eu estou procurando o fruto que aumente a vossa conta. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Que aqueles crentes que eram abençoados financeiramente, que agora estavam abençoando a obra missionária através da riqueza que Deus tinha deliberado para eles, eles estavam tendo participação naquelas vidas que Paulo estava ganhando para Cristo na eternidade. Aqueles crentes de Filipos, quando chegaram na eternidade, eles descobriram que muitas almas que eles nunca conheceram, eles tinham parte no galardão, porque a causa de Paulo estar lá, pregando a palavra do Senhor e permanecendo, se alimentando, se vestindo, era a participação daqueles crentes de Filipos que abençoavam com aquilo que Deus já havia abençoado eles e ofertavam na obra de Deus. Isso sim traz a aprovação divina. Muito bem, vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a idolatria ao dinheiro. Dentro desse tópico, nós temos aqui o coração no lugar certo, temos a idolatrando a Mamon, e por último aqui, a riqueza condenada por Cristo. Pastor Domingos. Muito bem, pastor Josias. Estamos ouvindo aí a explanação feita pelo pastor Ricardo e observamos aí como Cristo tratou as riquezas. E agora, nesse tópico 2, a gente observa a idolatria ao dinheiro e a necessidade de termos o coração no lugar certo. O nosso coração não pode estar apegado às coisas desse mundo. Quando estamos com o coração no lugar certo, eu comparo isso, pastor Josias, com um trem que está nos seus trilhos, sabe? Um trem que está no seu trilho, ele está no lugar certo. E aí o maquinista pode, então, imprimir força no motor e esse trem vai andar, vai seguir, vai avançar. A contrapartida disso é um trem fora dos trilhos. Então, um coração que não está no lugar certo, ele é comparado com esse trem fora do trilho. Por mais que o maquinista imprima força no motor, vai causar mais estrago ainda e não vai avançar. Então, quando o coração do ser humano está no lugar que deve estar, ou seja, focado em Deus e não focado nas riquezas ou nos bens materiais, esse cristão, ele avança, esse cristão, ele progride e ele, então, realiza obras tremendas no reino de Deus. Um coração no lugar certo, ele traduz para nós aquele cristão do Salmo 125, quando o salmista escreve dizendo que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A nossa confiança, a nossa esperança, ela deve estar sempre em Deus. Quando a gente troca por infelicidade a visão de Deus e coloca a visão nas coisas materiais ou no dinheiro, idolatrando
o dinheiro ou os bens materiais, estamos errando completamente o nosso caminho e não chegaremos a lugar nenhum. Porque a esperança focada no dinheiro mostrará que é uma esperança infundada, uma esperança que não traz resultados. Porque o próprio Jesus orientou dizendo que os bens materiais, eles podem se acabar com o tempo. A traça pode roer, né? A ferrugem pode consumir, pode acontecer coisas que venham a diminuir o capital de alguém. E se o seu coração estiver ali, isso trará para ele, então, uma derrota na sua vida. Mas a pessoa que tem seu coração em Deus, o coração no lugar certo, ele tem progresso, ele tem sucesso na sua vida. Veja que na sequência da lição, o autor nos informa que a injustiça, a cobiça e o poder comumente estão envolvidos na acumulação de bens materiais. Esses pecados ou esses sentimentos errados de injustiça, né? E por injustiça você vai entender que é alguma coisa que não pertence a essa pessoa, ou cobiçar o que não é seu e querer o que não lhe pertence, e também o mau uso do poder que os bens financeiros, que os bens materiais trazem para o ser humano, são ações próprias de um coração focado no dinheiro, nos bens materiais, alguém que não tem em Deus a sua visão, alguém que não usa os bens a serviço do reino de Deus. Então nós temos que observar dessa forma e entender que o nosso coração deve estar no lugar certo. O ponto 2 da lição traz para nós a idolatrando a Mamon. Idolatrando Mamon vai dizer para nós que é uma troca triste, na verdade, quando o ser humano tira Deus do seu lugar na vida e no lugar de Deus coloca, então, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ou coloca a sua esperança toda no dinheiro, coloca a sua confiança no ter, no querer. Então essa pessoa, ela passa a não confiar mais no Senhor. Ela passa a confiar agora naquilo que ela tem, naquilo que ela possui. São pessoas que colocam como necessidade especial ter o dinheiro. Entendem, claro, né, por razões de sua vida, que a necessidade da vida é possuir bens materiais. E aí, quando elas adquirem os bens materiais, elas se entendem então completas, poderosas, entendendo que já não precisam mais de Deus. Esse colocar Mamon no lugar de Deus expressa uma vida vazia, uma vida que não conhece Deus na sua plenitude, uma vida que precisa aproximar-se de Deus para poder, então, acumular tesouros no céu, aonde efetivamente eles não serão consumidos. Porque esses tesouros no céu, meus irmãos, eles refletem as ações que o homem faz com os bens materiais que ele possui. As ações feitas com um viés altruísta, de abençoar os outros e também de abençoar o reino de Deus, essas ações realizadas pelo homem, é que quando passadas pelo fogo, elas irão permanecer, porque serão obras de ouro, serão obras deixadas na glória e que redundarão no galardão do crente, do cristão que teme e que confia no Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, o tópico 3 da lição vai falar sobre as riquezas condenadas por Cristo. Que tipo de riqueza que o Senhor Jesus condena? Porque, na verdade, a condenação aqui não é para a riqueza em si. Não tem nada a ver com ter, né, ou com possuir bens materiais ou não possuir. Porque você vai encontrar pessoas na vida que têm muitos bens materiais e são felizes, outros que possuem bens materiais e não são felizes. Também você vai encontrar pessoas que não possuem nada na vida e são muito felizes. E também vai encontrar pessoas com poucos bens materiais, tristes, sem felicidade na sua vida. Então, ter bens materiais ou não ter não é critério para a fidelidade. Isso fica claro na palavra de Jesus. A fidelidade, a felicidade na vida do homem, ela consiste na confiança. Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Porque onde estiver o tesouro do homem, disse Jesus, ali estará então o seu coração. E isso gerará felicidade para esse homem ou tristeza. Se a confiança nossa está em Deus, então o crente confia, o cristão confia, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, com baixas financeiras ou com aumento financeiro, a sua esperança é Cristo. E ele, então, gozando dessa confiança em Cristo, não sofrerá os abalos causados
por algum prejuízo ou alguma baixa financeira. Confiança em Cristo não abala, não deixa que as circunstâncias financeiras abalem a confiança e nem traga tristeza para o coração do homem. Então essas riquezas condenadas por Cristo é justamente aquela riqueza do coração, onde se afixa o nosso coração. Por que nós lutamos? Por que você acorda pela manhã todos os dias? Que objetivo é a tua vida? Qual é o método que você usa para viver a tua vida? Qual é o empreendimento da tua vida? Você acorda para quê? Você vive para quê? Para conseguir mais bens materiais? Para angariar mais recursos? Ou a tua vida, ou a minha vida, ela é servida, é usada para adorar o Senhor Jesus Cristo? Porque aí, se for então com o viés de adorar o Senhor Jesus Cristo, tudo que eu tenho e possuo, eu entendo que vem de Deus, que pertence a Deus, e eu vou usar isso tudo para o bem do reino de Deus, para abençoar pessoas. E isso me trará felicidade, por saber que estou fazendo a vontade de Deus e também estou usando os bens materiais para servir ao Senhor e ao próximo. Veja você os erros que o comentarista elenca, aqui são 3 erros que ele elenca, da pessoa que tem seu coração na riqueza, que é condenada por Cristo. O primeiro erro que ele elenca aqui é que essa pessoa acha que tudo que a sua alma precisa é dos bens materiais. Ela pensa que tendo bens materiais, sua alma estará feliz, satisfeita e alegre. Também ela entende que a essência da vida consiste nos bens materiais. Então pensa só, uma pessoa que vive pelo olhar das riquezas, do mundo, ela vai entender que tudo que ela necessita para viver feliz é ter bens materiais. E aí, quando a pessoa se entende possuidor de bens materiais, entra no seu coração a prepotência e a arrogância. Se eu já tenho o que minha alma precisa, então eu me dou o direito de ser arrogante, de pensar que não preciso mais de ninguém, nem mesmo de Deus. E aí vem o problema. Porque a pessoa daí, de posse desse pensamento, ela pode chegar a pensar que ela vai viver para sempre. Não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, viverei para sempre para desfrutar os bens que eu tenho. E aí ocorre o que aconteceu com a passagem lá de Lucas, né, que fala sobre o rico insensato. Quando ele pensava que estava garantido na vida, iria destruir celeiros, fazer novos celeiros, iria aumentar, porque a produção foi grande. Quando ele se pensava poderoso, ele ouviu uma voz do céu que trouxe ele para a realidade minha e tua, para a nossa realidade, que é a nossa vida é finita. Vai ter um fim, vamos viver por um tempo. E depois iremos para outra vida, onde daremos conta do que fizemos aqui na terra, do que investimos a nossa vida e de quais tesouros nós guardamos lá na glória, que lá são tesouros que efetivamente a traça não corrói e nem a ferrugem não consome. Muito bem, esse tópico número 2 também é muito importante. O coração no lugar certo. Onde é que está o teu coração? Está firmado nas riquezas, os bens materiais que você tem, ou está firmado em Cristo Jesus, que é o dono de todas as coisas e te dá sabedoria para administrar os bens que Ele te deu através do teu esforço? Você não pode desvincular isso de Deus. Se você tem bens materiais, é porque Deus te deu sabedoria, força, deu condições físicas para que você pudesse adquirir. Acredite nisso e valorize e glorifique a Deus pelos bens que você tem. Não faça como este rico insensato que a Bíblia fala, Jesus falou. Aparentemente parece que até estaria tudo dentro do, né, tudo tranquilo. Ele fez uma boa produção, viu que é onde ele iria colher esses frutos, né, esses grãos talvez, pudesse se estragar, porque o seu celeiro estava talvez em má situação. Não, vou construir novo, tudo ok, mas quando ele pensa, alma, agora tu tens em depósito muitos bens, come-se, arregala-te. Aí realmente foi o maior erro que ele teve, porque ele não analisou que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito realmente anela e tem que ter desejo pelas coisas de Deus. Mas ele estava enraizado aqui neste mundo. Não é isso, pastor Domingos? Perfeitamente, pastor Josias. É importante pensar e é lindo entender que na palavra de Deus e em Deus o homem encontra a sabedoria necessária para gerir a sua vida, os seus recursos. O homem encontra na palavra de Deus. Por isso é importante
nós tratarmos de uma escola bíblica dominical, tratarmos do saber da palavra de Deus, a importância que tem na vida do ser humano isso. Quanto mais conhecemos de Deus, mais sabedoria adquirimos e mais instruções o Senhor nos passa pela sua palavra. Agora, pastor, deixa eu voltar aqui nessa parábola do rico e insensato para observar umas questões importantes aqui. Veja que esse homem, ele trabalhou. Então, não foi uma pessoa assim que os bens vieram de graça. Ele poderia pensar que o seu trabalho seria tudo para si. Ele era um homem que trabalhava, pois a sua produção rendeu. Ele trabalhou, ele suou, ele investiu, ele levantou cedo. Ele não ficou dormindo, ele não ficou esperando cair do céu. Ele realmente fez por merecer. Do ponto de vista terreno, humano, aqui do nosso ponto de vista econômico, ele é uma pessoa que merecia ter todas as benesses do seu trabalho. E não é errado trabalhar, nós temos que trabalhar mesmo. A Bíblia diz que Deus nos dá tempo para trabalho, tempo para a nossa vida, tempo para servir ao Senhor. Nós temos tempo para tudo. A questão toda é o que fazer do nosso coração. Qual é o Deus que dirige a nossa vida e qual é o Deus a quem nós dirigimos culto. Quando nós, uma vez tendo posses, colocamos o coração nessas posses, é que nós estamos trocando Deus pelas riquezas. E aí nós então estamos com um problema com Deus. Porque quem serve as riquezas, ele está indo na contramão de Deus. São duas coisas que nunca vão andar juntos. O amor ao dinheiro, o amor às riquezas e a adoração ao Senhor nosso Deus. Muito bem, vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, que tem como título Vivendo a Quietude Espiritual em Deus. Dentro desse tópico aqui temos os males advindos das preocupações, vivendo em inquietação e, por último, vivendo sossegados em Deus. Pastor Ricardo, falando esse primeiro subtópico, depois pastor Domingos, o segundo subtópico. Meus amados irmãos, não é somente a riqueza que nós devemos ficar atentos, como disse o comentarista aqui, que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% das enfermidades diagnosticadas nos hospitais estão diretamente ligadas à ansiedade. A ansiedade é um sentimento errado e um pensamento errado acerca das circunstâncias, das pessoas e das coisas. E nós devemos entender que a nossa vida, ela está na mão do Senhor. O salmista, no Salmo 23, o verso 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele está falando que nada daquilo que é indispensável vai me faltar. Eu preciso entender de que o Senhor, Ele cuida de nós. Nós devemos sim trabalhar para ter o pão de cada dia. Quando o Senhor Jesus ele se refere aos pássaros que não plantam e nem cegam, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta, e os lírios dos campos que não tecem nem fiam, contudo o vosso Pai Celestial os adorna. Jesus está falando aqui de provisões básicas, vestimenta e alimento. O Senhor não está falando de coisas supérfluas, e hoje as pessoas estão vivendo ansiosas, não é às vezes pelo básico, mas é por coisas supérfluas. E o Senhor, Ele tem cuidado daqueles que o servem. Nós precisamos entender de que esse cuidado do Senhor, ele é ilimitado. Então, o salmista sabia muito bem o que era o pastoreio de ovelhas. E ele usa essa expressão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar o indispensável. Essa certeza nós precisamos ter, que o indispensável nunca vai faltar. Então, olhando aqui também para Marta,
Jesus disse: olha, Marta, tu anda muito afadigada, ou seja, muito preocupada com os afazeres, e Maria tinha escolhido a melhor parte. Nós que passamos um dia pelo novo nascimento, nós precisamos estar atentos a esse propósito que Deus tem para conosco. Precisamos manter em equilíbrio aquilo que é indispensável para nós, o alimento, a vestimenta, o lar que nos abriga. Nós precisamos entender que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. O que nós não podemos deixar é de ter o tempo devido ao Senhor, estar na presença dEle, adorando a Ele. Quando nós temos esse princípio na nossa vida, o nosso coração sempre está em quietude. Que Deus abençoe. Muito bem, muito bem. O tópico número 2, o subtópico número 2, nos orienta a viver sem inquietação. Amados irmãos, a inquietação era uma sensação oriunda, basicamente, do materialismo, porque esse afastou o homem de Deus. A preocupação com as coisas materiais, como dissemos no tópico passado, é um caminho inverso à vontade de Deus, à adoração ao Deus verdadeiro. Então, as preocupações com as coisas da vida trazem essa inquietude, essa inquietação, esse desassossego ao ser humano. Quando o homem, preocupado com o amanhã, tendo os pés no hoje, mas a mente preocupada no que pode acontecer amanhã, a preocupação com o que pode dar de errado, a preocupação com aquilo que pode não acontecer, a preocupação com a plantação que pode não vingar, essas preocupações com o amanhã, elas tiram de nós a paz e a quietude, trazendo ao coração do ser humano essa famigerada inquietude. E Jesus, orientando nesse Sermão do Monte, nesse tópico, nesse assunto, ele justamente queria trazer para nós a paz que nós precisamos para seguir a Ele, adorando a Ele em verdade e em espírito. Veja você que quando nós estamos inquietos com as coisas da vida, a gente está preocupado no que nós mais podemos fazer, o que mais podemos fazer para não deixar nada dar errado. E isso traz inquietude. Nós devemos sim, irmãos, trabalhar, organizar as coisas, fazer tudo que está ao nosso alcance para que tudo corra bem na nossa vida. Cuidar da casa, da família, dos negócios, das contas, fazer tudo o que podemos fazer por nós, pela família, por nossos filhos, pelas necessidades da vida, e depois descansar em Deus. Tendo feito a nossa parte, irmãos, com a sabedoria que ganhamos de Deus, buscando no Senhor orientação, a vontade do Senhor, aí temos que descansar no Senhor, entendendo que, tendo feito a nossa parte, Deus fará a dele. E quando confiamos em Deus dessa maneira, então, nós descansamos, dormimos tranquilos, sem termos a nossa mente assaltada por essa inquietude que não agrada a Deus e nem provém de Deus. A pessoa que confia no Senhor, ela é tranquila nas suas ações, é tranquila na sua vida, e a sua vida adora a Deus. Vamos aproveitar a fala do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando ele nos orienta a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E vamos crer, o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Muito bem, e já vamos então para o subtópico número 3, que diz: vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto ou preocupado, creia que Deus está junto de você. Como já o pastor Domingos frisou aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quer dizer, lançar é entregar para ele, não é ficar depois segurando. É diferente, né, de alguém que lança por exemplo, um anzol, né, e fica segurando ali. Não, lançar é realmente se livrar, acreditar que Deus, Ele tomará conta, Ele vai realmente resolver esse problema que de repente você está sofrendo, e descanse no Senhor. E podemos ver aqui que isto pode prejudicar. Quanto mais preocupação você ficar tendo com as coisas, como vai resolver, né? Peça ajuda de Deus.
O Senhor é o melhor companheiro, o Espírito Santo está conosco constantemente e Ele nos ensinará em todas as coisas como devemos agir. Podemos ver aqui que as lindas flores são transitórias, mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos, quando aqui também o pastor Ricardo falou sobre o lírio dos campos, os pardais, os pássaros, que Deus cuida. E nem Salomão se vestiu como realmente os lírios dos campos se vestiu, pela sua beleza. Então, o cuidado que Deus tem com cada um de nós, porque a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, que temem a Ele. O Senhor está pertinho. E assim como o pai se compadece do filho que cria, todavia, disse o Senhor, eu não compadecerei daqueles que me amam, daqueles que me buscam. Então, acredite, creia, coloque a tua fé em ação e lance sobre ele toda a tua ansiedade. Pastor Josias, lembrando que estatisticamente 70 a 75% das preocupações que inundam nosso coração e nossa mente nunca vão se concretizar. E muitas vezes nós ficamos nos martirizando por coisas que jamais vão se concretizar. Então aí está o conselho da parte do Senhor Jesus: descanse nele. Se o Senhor cuida do pardal, se o Senhor cuida dos lírios do campo, que são seres irracionais, ou seja, o passarinho é um animal irracional, e a planta, uma criação divina que o Senhor cuida tão bem. Quanto mais nós, filhos de Deus, como o Senhor não terá cuidado de mim e de você? É importante a gente observar, pastor Josias e pastor Ricardo, que o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para quietude. Porque o imediatismo da vida hoje, tudo aqui converge, para vivermos uma vida agitada, preocupada, correndo, tudo nos impele a uma vida agitada. Mas o chamado de Jesus nesse texto é para que nos acalmemos. É para que confiemos nele e entreguemos tudo nas mãos do Senhor Jesus e confiemos que Ele é poderoso para agir e para dar graça e vitória à nossa vida. Quando nós nos lançamos nos braços do Senhor, nós vivemos a essência do que diz o Salmo 91. Mesmo que caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, o cristão confia no Senhor que os ventos fortes não irão atingi-lo. E nessa confiança ele glorifica a Deus, porque Deus vê os passos firmes de um homem confiante. E esse homem confiante recebe do Senhor a sua bênção. Vamos procurar em Deus descanso, e Ele trará descanso para a nossa alma. Muito bem, nós vamos neste momento fazer uma oração e queremos orar por você. Talvez você esteja ansioso, preocupado com muitas coisas. Talvez você até tenha muita riqueza, está preocupado como administrar. Coloque Deus na tua vida, coloque Jesus realmente para ser o teu melhor amigo, teu melhor companheiro, teu melhor conselheiro. Mas se você talvez esteja preocupado com uma doença, qualquer que seja a situação, nós estaremos orando por você neste momento. Pai querido, Pai santo, neste momento nós elevamos a nossa voz diante de Ti e pedimos que a Tua boa mão esteja estendida sobre todos que estiveram participando desta ministração. Ó Deus, se existe alguma alma que está aflita, se alguém está ansioso, Senhor, acalma este coração. Dê a paz perfeita, Senhor, que penetre na vida, na alma de cada um. Ó Deus, se alguém está preocupado com seus bens materiais, como administrar, dê sabedoria, Pai, para que possa reconhecer que Tu és o dono de todas as coisas, que todos possam ser, ó Deus, liberais também com aquilo que recebe, sejam gratos a Ti, com as suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições. Pai querido, abençoa também aqueles que estão doentes, dando a cura, a saúde. Nós Te pedimos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os pastores fazendo as suas palavras de conclusões. Alegria é muito grande, uma honra estar aqui, pastor Josias. Gratidão a Deus pela sua vida, também gratidão pela vida do nosso pastor Sérgio Melfior, nosso presidente. Esse homem de visão, Na fala dele, evangelizar é dar um copo d'água.
mas discipular alguém, ensinar a palavra, é levá-lo a conhecer a fonte da verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Uma honra estar aqui trabalhando com a Escola Dominical, momento em que nós estamos dedicados ao estudo da palavra. Minha gratidão a Deus e também meus parabéns a todos vocês que são alunos, vocês que se dedicam ao estudo da palavra e que todos os domingos pela manhã estão aprendendo. Deus abençoe vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por estar nessa programação, junto com o pastor Josias Rosa, coordenador desse departamento, também com meu amigo pastor Domingos Moura. Sempre é um prazer estar falando da palavra de Deus e principalmente na Escola Bíblica Dominical. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que tem a visão de investir cada dia mais no ensino na nossa cidade. Nossa Escola Bíblica Dominical é uma das escolas bíblicas de grande destaque no nosso país e eu me sinto honrado por participar dessa grande Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Muito bem, nós vamos ficar por aqui e desejamos que você continue sendo abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Se você gostou desta ministração, compartilhe com os teus amigos, com os teus grupos, para que outras pessoas também possam ser abençoados pelo Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.